Oiê! Um vídeo aqui hoje um pouquinho diferente do que você está acostumada, né? Mudei o meu cenário até para a gente ficar um pouquinho mais íntimo aqui e eu consegui contar para você como foi então que eu, por duas vezes, né, nessa história da data de hoje, eu acabei ficando, né, independente. Eu conquistei de novo a minha independência. Para quem não sabe, né, eu já fui expatriada, eu já morei fora, meu marido foi transferido em 2017 para os Estados Unidos e lá fomos nós vivermos essa aventura. Por lá eu fiquei por 2 anos, né, e depois ele acabou, né, sendo pego de surpresa ali por um câncer, né, de fígado que foi fulminante e ele acabou falecendo. Então perdi ele lá e depois de 2 anos, em 2019, eu volto para cá, né? E agora não mais estando em São Paulo, que foi da onde eu parti, mas estando agora em Minas, que foi a cidade que eu escolhi para estar, né, de novo e recomeçar a minha vida. Mas o que que tem a ver isso, né? Independência, por quê? Não entendi. Pois é, porque todas essas duas independências aconteceram numa data que é uma data muito simbólica, principalmente para os americanos, que é o 4 de julho. Eu fui embora, eu cheguei lá nos Estados Unidos no 4 de julho e eu, quando voltei para o Brasil, também retornei para cá no 4 de julho, estava voltando, né? E 4 de julho é o dia da independência dos americanos, né? E como patriotas que são, você sabe, né? Que eles realmente param o país porque aquela data para eles é uma data extremamente importante, diferente de nós brasileiros que nem lembramos quando é o 7 de setembro, só por causa do feriado a gente lembra, mas nada de comemorar, nada de bater no peito, estender bandeira, nada disso, né? Mas eles têm. Mas isso ficou para mim na minha história, né? Duas datas que tem a ver com 4 de julho, que tem a ver com o lugar para onde eu fui expatriar, que foi para os Estados Unidos, e além disso ainda duas datas que me deram a oportunidade de olhar e de trazer a minha independência de novo, né, à tona. Então, assim, a primeira independência, né, quando eu fui embora, quando eu tomei a decisão de ir embora, foi realmente soltar da barra da saia da minha mãe, porque eu sempre tive uma dependência até emocional da minha mãe, né, como todas nós temos aí, né, a mãe realmente é um símbolo muito grande, mas a minha mãe, ela era muito presente na minha vida, mesmo ela morando no interior de São Paulo e eu morando, né, em São Paulo, ela estava muito presente, ela estava lá quase todos os finais de semana, todas as férias ela ia me ajudar com as crianças, né, para onde íamos viajar, lá estava ela e meu pai junto com a gente. Então, assim, nós sempre tivemos uma relação muito próxima, muito íntima. Só que isso é muito bom, porque sempre tive ela ali do meu lado, sempre tive ela como um apoio, sempre tive ela como um braço forte, né? Sempre tive ela como um colo, um acolhimento. Mas por outro lado, essa relação muito íntima, né, dava para ela a entender que ela podia opinar, né, na minha vida, opinar na educação dos meus filhos, dava a ela a sensação de que ela tinha muito mais espaço do que ela deveria ter, né? E muitas vezes eu não conseguia colocar limite, eu não conseguia estar ali, né, colocando ela no lugar dela e assumindo o meu papel agora de esposa, né, de chefe de família, ou então da pessoa que era mãe, né, que tinha ali plenos poderes sobre a educação e a vida dos meus filhos. E aí, quando veio essa primeira expatriação, essa primeira, né, essa primeira ida, essa primeira independência aí, né, movimento de cortar o cordão umbilical, foi quando eu falei, uau, né? E eu me lembro muito bem de ter falado para uma amiga que era muito íntima na época e disse para ela, olha, agora eu vou ter que aprender a viver sozinho. Agora eu vou crescer. Agora eu vou de fato ter que ser independente, né? Porque não dava, né? A distância não dava para ela ir e vir e nada, de jeito nenhum, né? E ali foi a minha primeira momento de tentar olhar, de me virar sozinha. Vou falar para você que foi fácil? Não.
Não foi, né? Porque a todo momento eu queria pegar o telefone, queria dizer, e até fiz muitas vezes no começo, fiz isso, mas não adiantava, né? Porque era uma realidade que eu estava vivendo. Ela não conseguia opinar, ela dava as sugestões ou então dava as informações, as ideias que ela tinha, mas aquilo servia para a realidade que estava vivendo aqui no Brasil e não para a realidade que eu estava vivendo lá fora, né? E aí, né, foi o meu primeiro momento ali de solidão e de ter que olhar para dentro e de ter que ver e descobrir quais eram então as minhas responsabilidades naquilo. Foi um primeiro momento, um primeiro passo de ter que crescer, né? E para quem é expatriado aí sabe disso, né? A gente cresce absurdamente, né? Parece que a gente viveu 10 anos em um mês, assim, porque são muitos desafios, são muitas coisas que a gente tem que ter, e aí foi exatamente o que aconteceu comigo. E depois, né, quando tudo aconteceu, quando meu marido faleceu, quando eu tive que de novo, né, servir, pegar, né, a minha espada e de guerreira e falar, e agora, como é que eu vou resolver, como é que eu vou fazer? Eu com 2 crianças, uma de 6 anos, a outra de 10 anos, né, com uma vida inteira para se fechar lá fora, sem falar inglês direito, dependendo das pessoas, tendo que ver o que ia, o que não ia, como não ia. E aí, né, ter que decidir o que fazer, né, ficar lá, porque tinha possibilidade de ficar, mas eu ia ficar de maneira não tão legal assim, né, ou de voltar para cá e resolver começar tudo do zero de novo, né. Começar do zero é uma coisa que eu já sei, né, a minha vida tem várias reviravoltas e várias vezes eu comecei do zero mesmo. E então para mim isso não me assustava, para mim era tudo bem, vamos começar de novo, né? A gente começa em outro lugar, a gente começa em outra casa, a gente começa com outros móveis, a gente começa com tudo de novo, né? Só que agora eu estava realmente sozinha, porque na primeira independência aí, na primeira, né, no primeiro caminhar meu da primeira independência, eu tive que cortar o cordão umbilical da minha mãe. Aprendi a confiar nas minhas opiniões, aprendi a olhar para isso, mas aí tinha o meu marido, né, que era o meu grande parceiro, meu grande apoio, né, que era um braço firme, e ainda era a pessoa que era o cara que bancava a casa, que, né, que corria atrás do dinheiro, que resolvia várias questões burocráticas, mas e aí? E a hora que eu me vi realmente sozinha, falei, uau, né? Aí resolvi voltar, falei, poxa, é isso, tenho que voltar, porque lá pelo menos vou ter o acolhimento da família, vai ter gente para ajudar, olhar as crianças, vai ter gente para dividir um pouco, né, os afazeres, as coisas da vida. E aí, né, eu tentei voltar para o padrão antigo, falei, opa, pronto, agora tenho minha mãe de volta, até porque a cidade que eu escolhi é a cidade que minha mãe mora. Então vim pra cá e falei, então agora eu vou me apoiar nela. Só que eu já tinha experimentado a independência, eu já não queria mais, né, me submeter às ordens dela, me submeter às opiniões dela, submeter a mim e aos meus filhos numa independência, numa liberdade que eu já tinha conquistado, aos dizeres, então aos caminhos, ao que ela achava que tinha que ser, as regras que ela enfiava na cabeça dela. Não, eu falei, não vai ser por aqui. Então, mais uma vez, tive que eu, né, como diz a história, enfiar a viola no saco, né, e tocar sozinha essa viola. Vamos resolver, vamos entender, vamos correr atrás. E mais uma vez eu me vi ali, né, me debatendo com todas as minhas dores, com todas as minhas inseguranças. Dessa vez ainda tinha um peso maior, porque era o luto, né, eu estava sozinha de verdade na educação das crianças, né, eu estava sozinha agora para tomar decisões, eu estava sozinha agora para correr atrás de questões burocráticas que eu não estava acostumada com nada disso, né, então tive que de fato começar a correr atrás de novo, né.
E por que eu tô contando tudo isso para você? Para você ver, né, que ser independente não é uma coisa simples, principalmente para nós mulheres, que estamos sim acreditando o tempo todo que somos inferiores, que não temos valia, né, ou então que somos inseguras, né, ou aquelas frases que a gente escuta desde criança, né, que no fim é só uma brincadeirinha, mas será que é mesmo, né? Dizer que mulher é louca, que mulher é confusa, que mulher não sabe o que está fazendo, que mulher está sempre, né, que 20 dias do mês ela está com mudanças de humor e aí ela é assim mesmo, ela é instável, né? Então o tempo todo a gente cresce acreditando que o feminino, ele não tem força, que o feminino só é importante quando ele está a serviço, quando ele está à mercê de um homem, né? Seja ali o seu patrão, seja ali o seu namorado, seja ali o seu marido, né? Enfim, a mulher está sempre num segundo plano e a gente cresce, amadurece, cria a nossa independência não, desculpa, a nossa identidade, acreditando e pensando que nós não temos valor, né? Então, num momento como esse, o desespero é gigantesco, porque você olha e fala, não tenho recurso, não sei o que fazer, não sei como. E olha, pasmem, né, que duas mulheres maravilhosas da minha vida foram as pessoas mais importantes nesse caminhar. E elas, olha, que elas nem falaram tantas coisas assim, né? Mas uma foi uma amiga muito grande que tem lá, né, ainda nos Estados Unidos, e que num momento ela olhou e conversou comigo logo depois, né, da morte do meu marido, e ela falou assim para mim, você tá o quê, né? O que você tá sentindo? Eu falei, eu estou com medo, né? Eu tenho meu medo de não dar conta, de crescer, né? De começar de novo, de ser a chefe de família agora, de sustentar a minha casa, de conseguir dar, né, o sustento para os meus filhos, de pagar uma escola, de pagar uma casa, né? Será que eu dou conta? E ela olhou bem para minha cara e falou assim, claro que você dá conta, você tem uma profissão, né? Você vai voltar lá e você vai pegar todos os recursos que você tem, o teu know-how, toda a sua capacidade, e você vai começar a fazer. Claro que não vai ser da noite para o dia, mas você é capaz, sim, de sustentar os seus filhos. E aquilo, eu falei, uau, ela tem razão, é isso mesmo, uau, eu sei trabalhar, eu sou psicóloga, eu já fiz isso esse tempo todo, imagina, eu já estava fazendo isso aqui também nos Estados Unidos, então eu vou fazer, eu vou dar conta. E isso foi o que me empurrou, era um empurrão que eu precisava para começar, para acreditar. E depois uma outra amiga, né, que hoje também vive lá, que também me disse, eu acredito em você, né? Eu acredito, você tem força, você é forte, você não desanima, você é mulher, você tem uma força que você não conhece e agora é a hora de você olhar para ela e conhecer. E aí eu olhei e falei, é verdade, né? Isso é o que eu falo a vida toda, isso é o que eu falo para todas as minhas pacientes. E se todas as mulheres têm essa força, por que eu não tenho, né? E eu olhava também para minha mãe e falava, ela teve força, ela também criou a gente, ela também ficou, né, muitas vezes sozinha, ela vai dar conta. E aí eu também vou dar conta, né? E foi nisso que eu acreditei. Então, o primeiro passo para você que está aí do outro lado, se de repente essa história está fazendo sentido para você, né? Você está aí também se sentindo mal, se sentindo inferior, menosprezada, não acreditando na tua força, não acreditando na tua capacidade, né? Eu quero te dizer que sim, todas nós temos essa capacidade, todas nós temos inteligência, todas nós temos recursos para correr atrás. O que falta é só a gente acreditar na gente, né? Então, se hoje eu lá atrás, né, tive essas duas pessoas que me empurraram, hoje eu quis fazer esse vídeo para estar aqui e dizer para você, eu acredito na sua força, eu acredito, né, que você consegue, eu tenho certeza absoluta que você tem recurso, eu tenho certeza absoluta que você vai dar conta, né? Haja visto se a gente olhar aí, né, para a maioria dos lares hoje em dia são chefiados somente por mulheres que dão conta, que cuidam e que muitos deles, né, está ali sustentando, né, os homens.
que dizem que tem que ser os provedores, né? E nós somos as provedoras. Então, de repente é a sua vez. É a sua vez de olhar para você, é a sua vez de gritar, de ter o seu grito de independência, né? E que você possa usar aqui esse vídeo como uma motivação para entender que você consegue, que você dá conta, que você tem. É só olhar para trás. Foi exatamente o que eu fiz naquele dia. Eu fui olhar para minha história, fui ver quantas vezes eu achava que eu não ia conseguir, eu consegui. Né? Fui ver quantas vezes as pessoas me elogiaram, quantas vezes as pessoas disseram, uau, você tem força, uau, como isso, uau, como aquilo, né? E mesmo nessa história toda trágica aí que eu estou contando, né? O que eu mais percebi foi a minha força de me manter de pé, de ser ali o esteio para os meus filhos, né? De ser a coluna que estava sustentando tudo aquilo ali na frente. E por quê? Porque eu olhei para mim, porque eu acreditei em mim, né? E mesmo quando eu ainda estava em dúvida, eu falava, não tenho o que fazer, tem que ir, tem que caminhar, né? Tem que continuar. Então é isso, né? Tô aqui hoje dizendo para você que você pode, acredite em você, você tem força, eu vejo a sua força, eu acredito em você. Então vá, né? Vá à luta, crie, grite, dê o seu grito de independência. De repente, teu grito de independência hoje é sair desse casamento que tá furado, né? Sair de uma relação que tá tóxica, é achar que... E outra, né? A gente sempre acha que a gente não vai dar conta, mas o que a gente quer é que a gente quer tudo de uma vez, e não vai ser tudo de uma vez. Olha quantos anos isso faz, né? Meu marido faleceu em 2019, e em 4 de julho de 2019 estava eu chegando aqui de novo no Brasil. Isso vai fazer 6 anos. 6 anos. São 6 anos que eu estou aqui, né? Olhando, construindo, brigando, acreditando na minha força. E é por isso, né? É por isso que eu falo para as mulheres. É por isso que eu quero que todas vocês acreditem. Porque eu sou a prova viva de que dá certo. Eu sou a prova viva de que a gente pode, que a gente consegue, né? E não só eu, temos milhares de exemplos por aí. Então, olhe para alguma mulher que você admire, olhe para a história de vida dela e olhe para a sua história, principalmente para a sua história de vida. E acredite, né, que você já teve milhares de vezes que você já se tornou independente. Talvez não de uma maneira geral, mas fui independente naquela vez que eu falei não. Eu fui independente naquele momento em que eu saí de uma situação que não estava me agradando. Eu fui independente naquela decisão que eu tomei em meu favor e não em favor do outro, né? Então você já teve as suas vitórias. Você tem uma coleção de vitórias. É só olhar para elas e acreditar que você pode, né? E que você vai ter cada vez mais. E sonhe, porque você pode sonhar. E sonhar é acreditar que você vai conseguir. Então, vai lá, acredite. Eu acredito em você. E você? Tá acreditando aí?